Bom dia, nono ano, como estão todos? Eu espero que estejam todos bem. Nessa aula de hoje a gente vai começar, o nosso assunto da unidade 3, que seria a arte mexicana, o movimento muralista e a obra de Frida Kahlo, né? Mas assim, primeiro é bom falar que as manifestações artísticas do México, lá na primeira metade do século XX, surge em um contexto social e político extremamente importante. Desde as décadas do final do século XIX até as primeiras do século XX, o país viveu uma ditadura que difundia os latifúndios, levando os camponeses à extrema pobreza e negando as origens culturais do povo mexicano, impondo assim padrões europeus e americanos. Daí nasce a Revolução Mexicana, que é datada de 1910 até 1920, que se instaurou contra a ditadura e teve em seus anseios o estabelecimento da reforma agrária, a retomada da identidade indígena mexicana. É nesse cenário que surgiu primeiramente a potência expressiva engraxada dos pintores muralistas e posteriormente da obra íntima e lírica da Frida Kahlo. E eram tempos de mudanças sociais, né? Então bora lá. O muralismo é o principal movimento artístico ocorrido no México na primeira metade desse século, do século XX. O movimento surgiu de um contexto social e político revolucionário que eu falei, datado lá de 1910 a 1920, conhecido como Revolução Mexicana. Depois de cerca de 30 anos de ditaduras marcados pela exploração de um povo, desapropriação de terra, formação de latifúndios, ausência de liberdade de expressão e de democracia, negações de tradições culturais e da cultura ancestral indígena, nasce aí um total descontentamento do povo, E daí intelectuais e camponeses se uniram por lideranças revolucionárias, como os dos camponeses Emiliano Zapata e Francisco, ou Patio Velas, como ele é conhecido lá no México. A Revolução Mexicana, ela trazia a proposta de realização de uma reforma agrária, a implantação de um regime democrático, a retomada da cultura ancestral e valorização da identidade indígena mexicana. Entre outras preposições revolucionárias, destacava-se ainda a criação do Ministério da Cultura pelo escultor José Vasconcelos, que tinha como principais metas a renovação da cultura e o combate ao alto índice de analfabetismo lá no México. Nesse cenário, a criação de grandes pinturas em murais com temas que contavam a história do país, evidenciando manifestações culturais ancestrais e exaltando o poder revolucionário do povo mexicano, recebe grande apoio e incentivo de povos e lideranças revolucionárias, melhor dizendo, populares. O muralismo propõe a arte para o alcance de todos, para o alcance social, e que ela trate de questões que se relacionam com anseios, dificuldades, tradições do povo mexicano. Com base nesse conceito, a pintura não cabia mais nos cavaletes ou nas molduras, Para que as manifestações artísticas assumissem um local assim, bem mais próximo da população, foi necessário que ocupasse os muros, paredes e espaços públicos de lá do México. Os murais eram feitos em grandes dimensões e construídos em locais acessíveis que saíam do círculo retinto de museus, galerias e acervos particulares. Diego Rivera é um dos principais pintores do movimento e dizia que a arte é uma arma, uma ferramenta poderosa para a libertação e a construção da identidade de um povo. Nesse sentido, o muralismo se dispôs a ser um movimento de ideologia revolucionário e profundamente engajado com as questões sociais e políticas do povo mexicano. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar, eu estou passando a atividade. Tchau, tchau, forte abraço.